E são também o resultado de lembranças coletivas e pessoais e de experiências comuns. Na parte antiga de Jeddah, teve início um grande programa de restauração. Devido a uma riqueza quase ilimitada, os árabes tornaram-se uma sociedade de mudanças rápidas e quase contínuas. Quanto maior a mobilidade tem uma sociedade, mais importante torna-se a sua continuidade. Também nos Estados Unidos, as pessoas estão descobrindo que muitos prédios ainda estão cheios de vida. O passado visível pode ser cultura, mas é também dinheiro. O velho prédio do Correio em Washington, um romântico bolo de noiva de 10 andares, construído em 1899, era visto como algo que não combinava com as aspirações de uma cidade moderna. Mas, há alguns anos atrás, a preocupação de certos setores impediu a sua demolição. O prédio foi reinaugurado com um novo nome, The Pavilion. Na torre do relógio, 10 enormes sinos, uma réplica dos sinos de Westminster, anunciam as horas. A principal atração deste prédio sempre foram as galerias que dão para um magnífico pátio, uma mistura de catedral com fábrica de algodão. No térreo ficava a central de distribuição da correspondência, onde inspetores controlavam a honestidade dos funcionários. Hoje aqui existe um enorme mercado com 22 lojas, 19 restaurantes e 8 andares de escritórios. Os elevadores do lado de fora das paredes aumentam a sensação de bem-estar. Um parque de diversões urbano de grande sucesso é o cenário perfeito para os utensílios de cozinha de madeira e as almofadas perfumadas de lavanda, de Laura Ashley. Essa preferência crescente pela arquitetura local, especialmente no caso de prédios industriais, tem salvo muitos armazéns e fábricas da destruição. Uma velha oficina de automóveis dos anos 30 às margens do Regent's Canal, em Londres, foi ocupada pela companhia de televisão TV-AM. O autor desse projeto de adaptação foi Terry Farrell, um apaixonado pós-modernista. Ele transformou o velho prédio industrial cinzento com o mínimo de trabalho e dinheiro num alegre estúdio de televisão. O resultado é extravagante, luxuoso e principalmente divertido. O ar de show business, presente no exterior, reflete o que acontece lá dentro. Os porta-ovos são um toque particularmente espirituoso, garantindo a identidade da empresa. A fachada traseira voltada para o canal preserva o charme do velho mundo. Ela ganhou nova vida, com novas cores, balcões e mais algumas janelas. Em consequência, um prédio industrial relativamente sem importância ganhou nova personalidade. A solução encontrada por Farrell para a frente do prédio foi menos feliz, uma arquitetura de cinema Art Deco. Aqui, o arquiteto não pôde trabalhar com uma proposta unificadora, como aconteceu na parte de trás. O velho bloco de vidro sem identidade própria foi demolido e substituído por uma frente curva, com o objetivo de dar nova vida a uma área insípida. A TV-AM deu nova vida à rua, com a mudança radical da fachada do prédio. Esta era uma rua particularmente insípida, e o novo prédio causou um enorme impacto. Era como se a TV-AM anunciasse em altos brados sua chegada a Camden Town. Do lado do canal, conservamos a velha parede e acrescentamos um pouco de cor. A mesma cor encontrada nos barcos do canal, mantendo assim uma continuidade visual. O prédio ficou muito bem no local, embora pareça mais um local de entretenimento do que uma cervejaria, ou seja lá o que for.
Nos anos 20, os modernistas jogaram fora os livros de história, dizendo que a história estava morta e que só estavam preocupados com o futuro. Mas esta foi uma atitude que não correspondia à realidade. A sociedade existe, num determinado momento, que é uma continuidade do passado, mas que está voltado para o futuro, o momento atual. Expressar esse momento é a função do arquiteto, do artista, do escritor. E expressar o momento que se vive significa voltar-se para o passado. O que estamos vendo não é o surgimento de uma nova geração, consciente de uma ligação espiritual com o passado, como muitos conservadores gostariam de nos fazer acreditar. É simplesmente o reconhecimento de que muitos prédios industriais proporcionam espaços maravilhosos e amplos, cercados por paredes sólidas, algo que os prédios modernos não são capazes de oferecer. A manutenção e a restauração de prédios antigos custa menos do que demolir e reconstruir. A economia de energia e matéria-prima é substancial. A região das docas de Londres ficou abandonada por 20 anos. Desde que navios maiores começaram a utilizar exclusivamente os portos marítimos, os armazéns onde ficavam as mercadorias que chegavam pelo Tâmisa procedentes de todas as partes do mundo tornaram-se obsoletos. Nos anos 60 e 70, muitos deles foram demolidos e substituídos por prédios novos e insignificantes. Mas nos últimos anos teve início um intenso programa de restauração da área e a região tornou-se um dos mais concorridos canteiros de obras de Londres, um paraíso para a especulação imobiliária. O Cais Concórdia foi construído em 1885 sob o patrocínio de um rico comerciante de cereais, que lhe deu esse nome em homenagem à cidade de Concórdia, no estado de Missouri, de onde vinha a maior parte dos cereais. O prédio foi usado como depósito de grãos durante quase um século. Em 1980, ameaçado de demolição, o cais foi comprado por um jovem construtor que restaurou o prédio para uso particular e comercial. A arquitetura original foi conservada na medida do possível. O prédio foi limpo com substâncias químicas e os parapeitos e soleiras foram restaurados. As novas janelas respeitaram o desenho original. No interior, muitas características foram preservadas. Esses armazéns proporcionam espaços amplos e flexíveis, com bom isolamento contra o barulho e o frio. Os clientes simplesmente compram uma concha, adaptando o espaço interior ao seu gosto e às suas necessidades pessoais. Séculos passados preservaram apenas o que era precioso, típico ou suntuoso, como castelos e catedrais. Hoje, preservamos não apenas por razões simbólicas, mas também por outras razões: sentimentalismo, beleza, continuidade. O registro e o resgate do nosso passado tornaram-se uma preocupação comum. Uma sociedade gregária gosta de colecionar. Todos nós somos colecionadores de relíquias, alguns mais preocupados com o lucro do que propriamente movidos por um desejo genuíno de preservar. Devemos conservar todos os prédios de valor, seja porque as pessoas gostam de lembrar das suas formas, ou das pessoas que viveram ali, ou simplesmente porque gostam da sua aparência. Existe também um outro aspecto. Talvez seja mais econômico conservar prédios do que financiar a sua demolição e reconstrução. É claro que devemos preservar, mas é preciso preservar o que é de melhor. Não se pode preservar tudo. O desenvolvimento da cultura de um país é um processo contínuo. Por isso, quando preservamos alguma coisa hoje, devemos ter em mente o que as pessoas no futuro pensarão sobre aquilo que preservamos. Também, quando fazemos projetos para hoje, temos uma obrigação para com o futuro. A obrigação de demonstrar o que de melhor existe no agora. Acho que, se não começarmos a fazer pastiches e a preservar prédios de maneira indistinta, o futuro irá entender o que fizemos. Podemos aprender sobre o futuro voltando ao passado. E se olharmos para trás, veremos como eram os patronos e artistas do passado, como estavam totalmente comprometidos com o presente. Sensível como muitos arquitetos trataram o meio ambiente antigo, acabou nos deixando preocupados com soluções modernas. Os séculos anteriores parecem ter tido mais coragem e convicções mais fortes.
Na St. James Street, em Londres, casas de uma fileira, construídas durante um período de 200 anos, não parecem destoar umas das outras. Mas quando cada uma delas foi construída, sua visão deve ter sido um grande choque. Hoje aceitamos o tijolo vermelho junto do arenito georgiano. E ninguém, com exceção talvez dos historiadores, se preocupa muito com a interrupção na linha das janelas. Por que será então que tanta gente ficou perturbada com a última novidade em St. James Street? Será que estamos tão familiarizados com a linguagem arquitetônica do passado que os estilos georgiano, vitoriano e eduardiano formam uma unidade em nossa mente, ao passo que a linguagem dos arquitetos modernos encerra uma nota distoante? Este prédio de escritórios, um projeto da Tripos, é um edifício inconfundivelmente moderno. Como os outros, são poucas as concessões aos vizinhos. Dentro de pouco tempo deverá ser visto como um parceiro semelhante, dando sua contribuição a essa colcha de retalhos em que se transformou a rua nesses 200 anos. É vital que cada período deixe sua marca numa cidade. Quando um prédio moderno, como este projeto de Timothy Randall, atinge a qualidade do antigo, o estilo parece irrelevante. A boa qualidade transcende o tempo. Se não fosse assim, não teríamos outra coisa além de prédios como este, o estilo georgiano, em 1982. Perdemos a coragem, pois é muito mais fácil voltar-se para o passado e copiá-lo do que seguir em frente. As novas construções escondem-se por trás de velhas fachadas. E como disse William Morris, a pior coisa que se pode fazer com o prédio antigo é usá-lo como uma máscara mortuária. E isto não leva a parte alguma, pois você não só não obtém um bom prédio novo, como perde o prédio antigo original. Síntese é uma das palavras favoritas de Young, a mistura entre o velho e o novo. Young acrescentou ao antigo prédio um novo prédio preto e prateado. A grade brilhante lembra um Rolls Royce sofisticado e chique. Os painéis de vidro contrastam violentamente com o arenito do prédio antigo. As formas do prédio não obscurecem o arranha-céu original, um projeto de Holberg and Roots. Um novo salão de negócios para a maior bolsa de mercadorias do mundo foi a principal razão da ampliação do prédio. Young criou um espaço amplo, sem colunas, no terceiro andar do prédio. Acima dele, ergue-se um átrio da altura de 12 andares. Um tour de force da técnica. Os elevadores podem ser observados dentro de uma torre de aço azul e verde. A parede externa de um prédio antigo transformou-se numa parede interna do prédio novo, criando um elo visual muito claro entre as alas antiga e nova. O interior da velha junta comercial é uma maravilha do estilo Art Deco. Superfícies espelhadas, mármore preto e esculturas em marfim. Ian repete alguns desses motivos no hall de entrada da nova ala. O motivo usado na ala nova reflete a decoração da ala antiga, nas suas mais diversas formas e tamanhos. Naturalmente, essa obsessão dos anos 30 com a elegância dos detalhes já não pode ser reproduzida. Uma observação mais cuidadosa da nova decoração revela uma evidente deterioração. O plástico jamais poderá se comparar à laca. O novo prédio leva vantagem sobre o antigo na utilização de espaço. O arquiteto empregou as mais recentes descobertas da tecnologia para criar esse fantástico átrio. A decoração ainda é histórica, mas sua amplidão e ecletismos fazem dele um prédio dos anos 80. Em muitos lugares, a ausência do passado faz com que as pessoas acabem inventando um. A linha divisória entre o passado genuíno e o fabricado é cada vez mais tênue.
Aldeias de imitação e réplicas de prédios antigos surgem por toda a parte. Isto não é um festival medieval na Itália, mas sim um comercial para uma estação de televisão. Está sendo gravado no pátio do recém-inaugurado Centro de Artes, em Miami. Este prédio, francamente histórico, é obra do arquiteto número 1 dos Estados Unidos, Philip Johnson, um homem capaz de brincar com qualquer estilo. No caso de Miami, com uma grande população cubana, ele optou por essa arquitetura pseudo-espanhola. Com sua imitação barata de um estilo nacional, isto é não apenas uma traição do passado, mas também uma inacreditável liquidação da arquitetura moderna. A fragilidade do trabalho de ferro e as lâmpadas de rua de imitação podem enganar os telespectadores, mas um pastiche espanhol de segunda categoria é exatamente do que Miami não precisa. O resultado é extremamente provinciano, desprovido de qualquer urbanidade. Um prédio contemporâneo e urbano que Philip Johnson seria capaz de produzir teria sido mais apropriado a uma cidade que se esforça para ser incluída no mapa arquitetônico universal. Este é o tipo mais superficial de pastiche. Não sou contra o uso da história, eu mesma sou historiadora. Mas acredito na utilização inteligente e responsável de qualquer fonte que se deseja citar. Tudo isto dentro dos requisitos da sociedade, do programa do prédio, da necessidade da utilização que terá o prédio. Não acredito que exista um único grande prédio que não responda a essas questões. E acho que isto pode ser sentido no instante que você entra nele. Este é um novo prédio de escritórios no Soho, obra de Quinlan Terry, um ardoroso classicista. Terry construiu uma réplica de um palacete georgiano. Essa foi uma tentativa de recriar a arquitetura do século XVIII, dando uma total atenção aos detalhes. A técnica de construção e o acabamento se baseiam em genuínas fórmulas do século XVIII. A construção não esconde uma certa rigidez. E por mais agradável que seja aos nossos olhos, o prédio parece sem vida. As construções são um reflexo de certo estilo de vida, de determinada visão do mundo. Quando isso muda, os prédios também devem mudar. Temos essa espécie de esquizofrenia crônica nesses projetos de Quinlan Terry para prédios de escritórios que parece nem sei o que pelo lado de fora, mas que são ultramodernos do lado de dentro. Podemos dizer que essa divisão faz parte da vida moderna e acho que uma conquista positiva do início do século XX foi essa confiança na própria época e a recusa de dividir a vida dessa maneira esquizofrênica. Precisamos recuperar essa confiança na nossa própria capacidade de construir de maneira sensata e realista com os materiais, fontes e instrumentos da nossa própria época. O famoso Centro Velho de Frankfurt foi quase totalmente destruído pelas bombas. Depois da guerra, o que restava foi demolido para dar lugar às soluções modernas. Isto deveria melhorar a vida das pessoas. Mas o que aconteceu foi que Frankfurt tornou-se uma das cidades do pós-guerra mais feias de toda a Alemanha. Durante os últimos anos, no entanto, as autoridades decidiram melhorar sua imagem. Cerca de 3.000 prédios foram incluídos no programa de preservação e Frankfurt começou a restaurar muitos dos seus locais antigos. Esta é a velha praça da cidade. As casas parecem ter resistido a vários séculos, mas foram, na verdade, construídas em 1985. O velho centro medieval foi, durante muito tempo, o ponto central da cidade. Depois da guerra, tudo o que restava eram ruínas da prefeitura e uma igreja seriamente danificada. Através dos anos, foi feito algum trabalho de reconstrução. Os vários esquemas refletem como nossa atitude em relação à restauração de prédios mudou radicalmente durante os últimos 30 anos. As casas construídas nos anos 50 tentam, pelo menos, manter a escala da praça original. Na década de 60, a cidade optou pela construção de um prédio moderno em frente à casa de madeira mais antiga da praça. Os responsáveis por esse ato de vandalismo foram, por incrível que pareça, os mantenedores da nossa herança cultural.
Este é o Museu de História. Não há dúvida de que a ideia conquistou grande popularidade. A velha praça voltou a ser a sala de visitas de Frankfurt, voltada, como acontece sempre hoje em dia, para o sucesso comercial. Boutiques e restaurantes adotam essa espécie de arquitetura de Hansel e Gretel. A nostalgia moderna pede piazzas italianas e ruas de pedras, mas sem sujeira, sem desordem, sem o feio cinzento. Em suma, queremos uma história lavada a seco. Muita gente despreza essas ideias, principalmente os intelectuais. Mas para os moradores de Frankfurt, elas são símbolos do passado, da cidade antes da guerra. E quando se respeita esse desejo da população de que pelo menos algumas das casas sejam reconstruídas e mostrem a antiga estrutura da cidade, acho que o esforço vale a pena. Não devemos levar essas casas a sério. Não devemos acreditar que sejam reais. Elas não são reais. São sinais de algo que já existiu. Simplesmente isso. For something that has been, and that's all. Frankfurt também possuía um magnífico exemplo de uma ópera do século XIX, uma obra de Richard Lucke. Mas também a ópera foi vítima das bombas. A nova ópera, construída depois da guerra, estava mais de acordo com as modernas técnicas de construção de teatros. Um prédio funcional, sem significado ou atmosfera simbólicos. Há pouco tempo, decidiu-se reconstruir a velha ópera para abrigar uma sala de concertos e um centro de conferências. O prédio, seriamente danificado, foi totalmente restaurado e pintado. A alteração faz saltar aos nossos olhos a qualidade dos prédios antigos. Depois que o ornamento quase desapareceu, começamos a valorizar a linguagem rica da arquitetura do século XIX. O interior foi adaptado às necessidades modernas. Uma nova sala de concertos foi encaixada na antiga estrutura, permitindo uma melhor disposição das poltronas. O antigo hall de entrada que leva ao novo foyer foi fielmente restaurado. Mas uma versão moderna substituiu a imponente escadaria, cuja reprodução seria excessivamente dispendiosa. É interessante observar que a justa posição entre o velho e o novo nos deixa mais conscientes dos elementos históricos. Algumas partes do edifício foram minuciosamente restauradas e outras, modernas, foram acrescentadas à galeria superior. A restauração da Ópera de Frankfurt é um bom exemplo de como é possível adaptar-se às necessidades modernas sem perder as vantagens dos prédios antigos. Esta nova ópera oferece todas as amenidades de um teatro moderno, ao mesmo tempo que satisfaz as expectativas populares de um evento festivo. Há a beleza, há a verdade e a excelência, diz a inscrição. Este trabalho de restauração é um sinal do nosso desejo de recuperar um mundo burguês com a ajuda de imitações do passado. Mas as pessoas que se vestem especialmente para os concertos das manhãs de domingo já não são motivadas pelos mesmos sentimentos daqueles para quem foi construída a ópera original. O mundo econômico, social e espiritual transformou-se a ponto de tornar-se irreconhecível. A arquitetura, antes dirigida a uma elite, tornou-se um cenário, um anacronismo. Por mais que as pessoas amem esses prédios, a sua restauração levanta muitas questões. Foi André Malraux quem disse que nenhum homem constrói no vazio. E uma civilização que rompe com estilo à sua disposição, logo vai perceber que está com as mãos vazias.
Alguns arquitetos estão utilizando o estilo à sua disposição. A restauração de um prédio também pode significar a fusão do velho e do novo. A margem sul do rio Main, em Frankfurt, sobreviveu quase intacta à guerra. Nessa região havia muitas casas ricas que as autoridades foram comprando aos poucos e transformando em museus. A ideia era fazer de toda a margem do rio uma só área de museu, que se estende por quase 2 quilômetros. Vários arquitetos famosos participaram dos projetos de construção dos museus postal, cinematográfico, de belas artes e de arquitetura. Não tomamos uma decisão igual à dos parisienses, de demolir toda uma área central de Paris e nela construir o gigantesco Centro Pompidou, que abriga 5 diferentes museus sob um único teto. Decidimos separar essas funções e utilizar todas as casas à margem do Main, transformando-as em museus. Pequeno é bonito. Isto permite que o contato seja mantido, que as pessoas possam se relacionar como indivíduos. O Museu de Arquitetura é uma vila neoclássica construída em 1901. Foi totalmente recuperada e ampliada na parte de trás e nos lados. O arquiteto responsável pela obra foi Oswald Matthias Ungers. Ungers conservou a fachada, mas acrescentou uma base de arenito avermelhado sobre o qual repousa a antiga vila. O novo prédio foi enxertado no antigo. A nova arcada conduz a um hall de entrada. Aqui fica muito claro até que ponto o arquiteto impôs sua própria linguagem. A antiga vila é apenas a concha para o complexo. Ungers construiu uma casa moderna dentro de uma casa antiga. Foi uma ideia engenhosa, intrigante, uma espécie de boneca russa. A própria casa é uma exposição, o que poderia ser mais apropriado a um museu de arquitetura. Trata-se de um prédio pós-moderno e as citações são, portanto, inevitáveis. O teto de vidro é uma citação de Post-Pascas, de Otto Wagner, na Viena de 1904. A árvore lembra o Pavillon de l'Esprit Moderne de Paris, em 1937. Frankfurt é uma das primeiras cidades do mundo a ter um museu inteiramente dedicado à arquitetura. O museu é um centro de informações com sala para conferências, bibliotecas e arquivos. O quadrado é o tema dominante no museu. Ele está presente em todo o prédio e até no mobiliário, também desenhado por Ungers para a flexível sala de conferências. Um pouco mais abaixo do rio está o Museu de Belas Artes, um projeto do arquiteto americano Richard Meyer, um especialista na construção de museus. Ele foi o vencedor do concurso para o projeto do novo museu Paul Getty, em Los Angeles. Meyer também recebeu uma antiga vila de 1803, mas resolveu não mexer no prédio antigo e simplesmente acrescentar uma extensão. O plano quadrado da vila é repetido em todas as suas variações até a grade e as janelas. O novo prédio forma um ângulo que quase envolve a antiga vila, uma solução que resulta num equilíbrio harmonioso entre o velho e o novo. Meyer liga os dois prédios por meio de uma ponte que parece perfurar o centro da casa antiga. As construções de Richard Meyer são como a realização dos sonhos de Le Corbusier. São os últimos postos avançados do modernismo, mas, assim como as obras de Ungers, também são contemporâneas. Por toda parte, a natureza circula livremente, criando uma leveza que contrabalança com a sensação de monumentalidade. Como a construção é uma extensão da vila já existente, e em virtude do parque e das árvores dali, a ideia, o conceito de organização do prédio é de extroversão.
O prédio se volta para fora. E a ideia do uso de luz natural dentro do museu permitiu o uso de janelas em todos os espaços da galeria. Onde quer que esteja, você estará sempre vendo os jardins, a cidade. Como no Museu de Atlanta, existe uma longa rampa que dá uma sensação de se estar atravessando o espaço. A visita se transforma numa viagem. Projetar espaços de museu é uma tarefa muito difícil. Um espaço neutro é frequentemente a melhor maneira de se ver um objeto, mas é também a mais enfadonha. Por outro lado, um espaço muito interessante muitas vezes entra em competição com as obras expostas. Maier quebra a monotonia de um espaço grande demais, com uma solução arquitetônica altamente flexível, acentuando, muitas vezes, o efeito dramático dos objetos. Espaços menores se alternam com espaços maiores. Em ambas as adaptações, Ungers e Maier mostram como a arquitetura moderna pode pegar uma estrutura antiga e transformá-la num prédio da nossa época. Cópias pálidas do passado, destilações de velhas mensagens, não transmitem qualquer significado. Só soluções vigorosas e ousadas refletem as três dimensões, do passado, do presente e do futuro. ZYB 851, Fundação Programa da Série Arquitetura.